Eu sou Jaime Luiz Silva de Brito, mais conhecido como Jaime Brito. Tenho 50 anos, sou casado, tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Sou de família humilde. Nasci numa cidade chamada Santa Isabel do Pará. Portanto, eu sou um isabelense nato. Meu pai era pedreiro, minha mãe do lar. Tiveram 14 filhos, 8 homens e 6 mulheres. Eu sou o penúltimo. Agora imagina, viver numa cidade do interior com muita dificuldade, onde meu pai era o único provedor e minha mãe do lar, para sustentar 14 filhos. Dar de comer, roupa, escola, não foi fácil, foi muito difícil. Tivemos grande dificuldade. Mas sabe o que nos dava mais força e coragem de vencer? Era que havia muitas famílias humildes também que sofriam. Estudei em escola pública. O meu jardim de infância foi na escola Jardim de Infância, o nome que era chamado na época, que hoje não existe mais. E o meu primário foi na escola Silvio Nascimento. Aí depois eu fiz o fundamental, fiz o médio e senti um desejo enorme de prosperar, de progredir. Aquela dificuldade toda em casa, na minha família, numa cidade que eu tenho um amor enorme por Santa Isabel, por aquele povo isabelense sofrido. Uma cidade com característica provinciana que precisava prosperar. E isso tudo mexeu comigo, me impulsionou, fez com que eu acreditasse, fez com que eu tivesse esperança que era possível vencer. E aí parti para estudar. Estudei, mas lá na frente conheci um grande amigo chamado Dr. Hélio Aguiar do Rosário, que se formou em contabilidade, veio lá da zona rural, um homem da colônia, um filho de agricultor, e que juntos montamos um escritório. E a partir daí começou a minha história. Mas antes, eu com 11 anos de idade comecei a trabalhar no barracão do Seu Borja, empacotando ração. E lá na frente os Caruaru vendiam roupa. E aí eu senti vontade ali também para ganhar um copo de cueca, que naquela época havia uns copinhos de cueca com 3 cuequinhas dentro, né? E eu pensei, eu vou ganhar roupa. Aí fui lá, pedi para trabalhar, me deram a oportunidade, com 11 anos de idade, acabei no final de semana batendo palma, chamando o cliente e acabei vendendo roupa para ganhar uma roupinha e um trocadinho para ajudar no complemento de casa. E aí depois tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar no Banco do Brasil como menor aprendiz, dos 16 aos 18. E aí entendi que eu precisava economizar. Guardei dinheiro. Quando terminou meu contrato, recebi minha indenização e com o dinheiro que eu já havia poupado, mais a indenização, eu consegui comprar uma casa. E aí eu mobiliei essa casa, sem ninguém saber. Minha mãe não sabia, meu pai não sabia, meus irmãos não sabiam. E de repente, quando a casa estava pronta, mobiliada, eu chamei minha mãe e disse, mãe, eu estou indo embora. E minha mãe, assustada, disse, o quê? Eu estou indo embora, eu comprei uma casa, está mobiliada. E nesse dia eu fui embora para casa e nunca mais voltei. Né? Com aquela esperança, com aquela vontade de poder dizer assim, não, é possível, eu posso. Né? A dificuldade fez com que eu acreditasse. E aí eu fui. Comecei a morar sozinho, trabalhar, depois me formei. Sou contador, sou gestor público, tenho meu próprio negócio. Agora percebam, meu pai pedreiro, minha mãe do lar, 14 filhos, 8 homens e 6 mulheres, com uma grande dificuldade. Mas o que nos deu força e esperança, que nos deu impulsionamento para sobreviver, foi que vivíamos numa cidade interiorana, cercada de igarapés, com matas, com árvores frutíferas, que estava ali, exposta e aberta para quem quisesse. E nós usávamos essa grande oportunidade que a natureza nos deu de complementar a alimentação em casa. E aí íamos tomar banho no igarapé, tínhamos o nosso lazer e ao mesmo tempo levava para casa o complemento da alimentação, que eram as frutas nativas que estavam lá. Era o jambo, era a jaca, era a manga, era a ingá, era o caju, né? Frutas que estavam lá.
expostas, ofertada pela natureza por Deus para cada um de nós. E aí minha mãe, ela pegava o saco de cebola e tecia o saco de cebola e como se fosse uma espécie de tarrafa. E nós íamos pescar os carás, as piabas, e levávamos no balde para casa. E a mamãe fazia ali uma fritada daquilo lá e era o nosso complemento. Então nós tínhamos fruta à vontade. Os isabelenses que estão me vendo sabem do que eu estou falando. Quantas famílias naquela época sobreviveram assim? Nós fomos privilegiados de viver numa época remota, em uma cidade com característica provinciana, que nos agraciou com muitas riquezas naturais, com muito patrimônio histórico. Agora pensem, meu pai, pedreiro, ele ganhava um salário que não era muito para sustentar 14 filhos. Então tivemos uma dificuldade enorme. Olha, tem uma história que eu gosto de contar, que naquela época não havia carequinha, pão carequinha, havia os bengala. E o meu pai cortava o pão na diagonal. E eu não entendia por que ele cortava na diagonal. Por que não cortava normal? É porque na diagonal aparentava grande. E nós tomávamos ali o café preto, puro, com um pedaço de pão e comíamos com uma fome danada, né? Mas tínhamos vontade de repetir. E uma coisa que eu não entendia, uma das coisas que eu não entendia era que minha mãe, quando nós queríamos mais, ela pegava o dela e nos dava. Não entendia isso. Mas não foi fácil, foi muito difícil. Né? Foi muito difícil. Eu estou emocionado aqui, eu acho que quem está me assistindo vai entender. Mas é isso. Tivemos muita dificuldade econômica, muita dificuldade financeira. E eu não tenho vergonha de dizer que o meu pai tinha as irmãs, os irmãos, melhor de vida. E eu tenho uma tia que mora em Belém, tia Maria, que tinha uma vida melhor. Então era uma alegria para nós quando ela chegava com roupas que os filhos dela não usavam e nos doava. Isso nos ajudava de uma certa forma. Era um complemento também para nós que precisávamos nos vestir e ganhar uma roupa melhorzinha. Era muito bom. Mas eu continuo acreditando que é possível que dias melhores possam vir. Eu continuo tendo a esperança de que as famílias podem viver melhor. Porque as leis garantem isso. A Constituição Magna, as leis estaduais, as leis municipais garantem o direito de lazer, de saúde, de educação, de entretenimento, de vida digna. E é isso que eu acredito. E é por isso que eu luto. E eu tenho esse amor muito grande por Santa Isabel do Pará, pelo aquele povo. E eu sei que um dia vou deixar um legado. Porque eu acredito que é possível que juntos possamos fazer a diferença. E isso despertou em mim um desejo muito grande de prosperar, de crescer, de avançar. E aí eu parti com esse desejo enorme de estudar. Eu digo, não, eu vou estudar. Eu preciso ter conhecimento. Eu vou me formar. Eu preciso ser alguém. Eu preciso ter a oportunidade que muitos não tiveram para que eu possa lutar por aqueles que não têm. E isso me impulsionou, me deu esperança, fez eu sonhar. Mas eu continuo com a esperança e eu continuo sonhando que dias melhores teremos.